Alô, alô, Vila Anglo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo vai gravar isso aí. Oi, eu sou a Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria entre o projeto Comida e Cultura e o estúdio Deck do Doc. Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram @Projeto Comida e Cultura ou no canal do YouTube Comida e Cultura. Hoje quem conversa é Moriti Neto. Comida e Cultura. Ele é jornalista, ele é professor universitário, é um dos fundadores e editores do site O Joio e o Trigo. Ele também foi editor da Rede Brasil Atual. Ele é repórter e colunista, também foi, né? Repórter e colunista da revista Fórum e da revista Caros Amigos. E ele é um dos autores do livro Roucos e Sufocados, A Indústria do Cigarro Está Viva e Matando, publicado pela editora Elefante. Tudo bem? Moriti, muito obrigada, primeiro, pela sua presença aqui, muito bem-vindo. Que bom que você aceitou o nosso convite. É um prazer estar falando aqui com você hoje. Eu que agradeço, Ariela. Obrigado por lembrar da gente. A gente aqui sempre fica muito honrado com esses convites. A gente gosta de dialogar sempre com projetos que estão aí na luta, no ativismo pela alimentação mais saudável, mais adequada, comida de verdade. A gente acompanha vocês há bastante tempo também, somos fãs do trabalho de vocês. Mas é isso, né? Não é, eu sei que eu vou dizer o óbvio aqui, mas é isso. A gente só existe porque vocês acompanham. Então, obrigado. Então, acho que a gente podia começar um pouco você contando da sua trajetória pessoal mesmo, né? E como é que você foi cair no jornalismo? Como que o jornalismo entrou na sua vida? Eu comecei a gostar de jornalismo desde muito cedo, desde os 12 anos de idade, na escola mesmo, né? Comecei a participar de grêmio estudantil e tal, e acabei meio que ficando responsável, porque eu gostava muito de escrever, pelo jornalzinho que a gente tinha na escola, no interior de São Paulo, em Atibaia. E já com 15 anos eu me achava um jornalista incrível. Que bom! Com 15 anos, em geral, a gente está tão assim, né? Às vezes indeciso, ou até com medo, né? Eu acho que o processo da escrita ele me ajudava muito, né? A não, sei lá, assim, lidar com essas inseguranças da adolescência, né? E acabei indo pro caminho do jornalismo. Mas isso demorou, assim, até eu realmente... aí comigo foi inverso, sabe? Que eu tinha tanta certeza na adolescência e depois já na idade adulta eu não tinha mais tanta certeza se era isso que eu queria. Passou. Eu passei por outras faculdades antes de fazer jornalismo, menina. E aí eu fui fazer jornalismo, né? No fim das contas, fazer justamente o que eu queria. Eu olhei lá para trás e falei, pô, o que você está fazendo com a sua vida? Eu fui lá fazer jornalismo e acabei transitando por alguns veículos, primeiro veículos mais do interior, né? Mas eu sempre quis fazer um jornalismo que fosse mais aprofundado, assim, eu tinha muita certeza, né? Que pudesse me permitir realmente investigar e escrever, principalmente. Aí eu começo a trajetória mais pela mídia alternativa já, embora tenha tido alguma experiência em mídia tradicional. E aí passei por esses lugares que você falou, né? Em busca desse jornalismo mais aprofundado, em busca até de poder fazer textos um pouco mais longos, que a gente é louco para escrever, né? Hoje em dia não sei se isso funciona muito. Mas... Pois é, tudo tão rápido, né? As pessoas querem só passar, né? Exato, e na Caros Amigos, você falou da Caros Amigos, aí me lembro com saudade, porque era um ambiente muito gostoso, de muita camaradagem, e a gente tinha 3 meses para investigar uma matéria, assim, sabe? Então, e aí escrevi aquele textão enorme na revista que era preto no branco, assim, ela literalmente a cor, né? Páginas internas ali eram todas, só tinha capa e contracapa colorida, o resto era preto e branco e tal. Então o pessoal pegava para ler mesmo, não era porque tinha um show de imagens e de cores, né? E aí, eu tô falando dessas experiências, mas aí a coisa foi andando, eu fui passando por várias revistas ou sites da mídia alternativa, e num deles eu conheci o João Pérez, que é o meu parceiro e sócio no Joio e Trigo, né? Que é meu amigo de longa data já. A gente vinha já passando, ambos tínhamos passado por redações tradicionais, né? Da mídia corporativa, podemos dizer assim, e também por redações, na falta de um nome melhor, alternativa. Mas a gente, em algum momento, sentiu muita necessidade de tocar um
projeto próprio, sabe? E aí o Joio do Trigo nasceu assim, lançado em 2017, no dia 30 de outubro. Vamos completar 3 anos agora, no fim desse mês. E dele a gente foi abrindo alguns braços, né? Porque aí outras pessoas foram se interessando pelo nosso trabalho, outros financiadores apareceram, né? E financiadores justamente sempre ligados ao terceiro setor, porque a gente começou a olhar para uma forma de financiar jornais um pouco diferente, né? Que não fosse nem iniciativa privada, nem setor público, né? Então, sempre olhando para o terceiro setor e para ONGs que tivessem causas realmente em comum com as nossas, né? Para que a gente também não caísse em problemas sérios aí de conflitos de interesse e tal, que a gente tivesse agendas compatíveis realmente. Nada da indústria, obviamente, né? Outros institutos, outras organizações foram se interessando. Aí surgiu o podcast, que é o Prato Cheio, que a gente terminou a segunda temporada agora, e surgiu o Bocado, que é a nossa rede de repórteres latino-americanos, né? A gente hoje faz um trabalho em rede com repórteres de outros países, também falando sobre a indústria de ultraprocessados, a interferência em políticas públicas, o lobby, e assim vai. É um trabalho tão necessário, né? E parece que nesse momento todos os olhos estão se voltando para isso. Finalmente, muita gente começou, então vocês vieram no momento certo a calhar, né? Estavam no lugar certo na hora certa, me parece, assim. Existe uma relação entre essa indústria do tabagista e a indústria de ultraprocessados? Existe. Eu diria quase que, assim, uma foi professora da outra, assim. Se a gente for olhar, a indústria do tabaco, na verdade, quando a gente começa a investigar essas coisas, né? Como você falou, a gente estava na hora certa, no lugar certo, né? Porque quando a gente começou a investigar a indústria do tabaco, a gente reconheceu muitas práticas que a gente não imaginava que se expandissem para outras indústrias, né? Qual não foi a nossa surpresa quando começamos a investigar a indústria da alimentação e ver que as práticas eram muito semelhantes, né? Então tem toda uma relação, sim, na verdade, de práticas de lobby, que são muito semelhantes, de interferência em políticas públicas, que são muito semelhantes, de práticas de marketing, que são muito semelhantes. Então, juntas e misturadas. Eu fico pensando se a solução para diminuição também de consumo de ultraprocessados a gente poderia visualizar um caminho parecido. E aí eu fico pensando se a gente também não poderia usar como escola o contrário, né? O antídoto, né? Tipo, o aumento de impostos, né? Enfim, esse tipo de coisa. Você acha que daria certo? É o caminho, né? É o caminho, acho que é um caminho e é um caminho assim, que se mostrou muito eficaz em relação à indústria do tabaco, como você falou. O número de existe, claro que existe, a indústria do tabaco ainda é bilionária, sim, mas o número de fumantes caiu significativamente, né? Eu queria falar um pouco da reportagem que você me sugeriu para ler, que eu adorei, a que você escreveu no ano passado, Vingadores, Ultimato, quando os heróis estão do lado dos vilões, quando você conta pra gente que a Disney reata com o McDonald's, né? E aí os heróizinhos da Marvel são entregues para as crianças junto com o McLanche infeliz. E aí isso pode ser um casamento bastante perigoso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Bom, essa é uma prática muito comum, né? Infelizmente, né? Você pega um público que é muito sensível, né? É um público muito sensorialmente muito esponja, exatamente. E você cria uma situação muito, muito complicada e até covarde, eu diria, né? Porque se a gente que é adulto não está preparado para lidar com todo o bombardeio de informações que vem desde os tempos da TV e que agora, então, nem se fala, né? Esse tempo de internet, crianças estão muito mais vulneráveis. E aí você usa símbolos muito fortes para elas, né? Porque essa era de Vingadores, de heróis da Marvel, é mais ou menos o que foi para minha geração Star Wars, sabe? Então pega muito, né? Você pega no aspecto simbólico, né? Você pega no aspecto do que a criança quer ser, do que a criança idealiza, e aí você cria todo um efeito que a criança ela tá indo não atrás do McDonald's, né? Não atrás da comida, entre aspas, né? Porque aquilo, vamos combinar que não é comida, né? Fazendo uma série de questões e causa uma série de problemas desde a infância, né? E isso vem hábitos errados, né? Enfim. É um hábito, porque vicia também, essa é a verdade. É hábito, é comportamental e também, assim, tem essa questão da dependência mesmo. Tá cheio de pesquisas sérias, pesquisas importantes no Brasil e no mundo, com muitas evidências de que açúcar e gordura viciam níveis estratosféricos se muito consumidos. Não, né? Eu inclusive vi, tem pesquisas para se fazer um alimento, né? Então, ultraprocessado. Então, eles vão testando o nosso paladar, o que você vai gostar mais? E vão lá e vão pingando coisinhas, né? Como eu fico imaginando aqueles laboratórios, e vão construindo o nosso paladar a partir do que a gente mesmo diz para a indústria que a gente gosta, né? De uma certa
maneira. Então isso não tem como não viciar, né? Não, você foi precisa, é justamente isso. É justamente isso. E tem duas frentes. Tem essa que você falou, né? Que é o vício do paladar, e tem a questão do marketing também, né? Que trabalha um outro lado, né? Trabalha o lado emocional, o lado afetivo, o lado psicológico. Então tem tanto essa coisa de você pegar um símbolo, né? Como um herói ou como um personagem, enfim, e colocar ele atrelado àquele alimento, ou você colocar uma mensagem de que aquela comida parece com a da sua avó, que eles estão cozinhando para você, então tua avó faria, eles fazem tão bem quanto, então você vai matar a saudade, de repente, da comida da sua avó, que enfim, já não tá mais por aqui, sabe? Então, todos esses aspectos afetivos. Então, são dois lados, né? Quando você faz a outra reportagem que você me indicou também, que o nome é Um Oásis de Comida de Verdade no Mundo das Animações, que eu recomendo muito vocês lerem, porque é muito bom de ler, me fez rememorar todos os filmes que eu já tinha visto, até assisti A Viagem de Chihiro de novo também ontem, e aí eu fiquei fascinada, porque, olha, eu tô bem ligada à alimentação há muitos anos, né? Enfim, mas eu não tinha tido toda essa sacação, assim. Pois você sabe, Ariela, que assim, né, a gente tá falando aqui do Hayao Miyazaki, que pra mim é um dos maiores autores, um dos maiores criadores de filmes e né, de animações. Eu chamo de filmes mesmo, porque né, são histórias maravilhosas, né? Pra quem não conhece, é um criador japonês, já vem desde os anos 70 nos brindando com obras lindíssimas, e eu recomendo muito, tanto para crianças, adolescentes, como para adultos, assim, porque tem tantas camadas possíveis ali que dá para todo mundo assistir e ficar feliz, né? Exatamente, eu tinha assistido alguns anos atrás com meus filhos, é o que eu falei, eu não tinha sacado isso que você explica, né, pra gente, e aí quando eu li e reassisti, nossa, aí, né, consegui ver e foi maravilhoso, e agora eu quero rever todos. Pois é, mas é isso, né, assim, a gente já há algum tempo, enfim, as primeiras vezes que eu via A Viagem de Chihiro, né, o meu amigo Totoro, eu não tinha percebido também essas coisas, tá? Mas aí quando eu me envolvi tanto com a alimentação nos últimos anos, que meio que tudo que eu assisto eu tô procurando alguma coisa relacionada à alimentação. Sim, parece que o nosso foco fica voltado, né? Claro. Fica. E aí eu fui reassistir Hayao Miyazaki com os meus filhos. Mesma coisa aí que você me foi reassistir com os meus filhos. Num primeiro momento, sem essa intenção. E aí assisti com a galera em casa e tal, todo mundo adorou, eles ainda não conheciam tal, e amaram, ainda bem. E aí eu comecei a assistir e falei, caramba, como é que eu não percebi isso, né, lá atrás? Claro, minha mente não estava ligada nessa camada da alimentação, né? Mas aí, reassistindo, eu falei, preciso escrever sobre isso. Esse cara tá o tempo todo valorizando cultura alimentar, tá o tempo todo de uma forma muito delicada, de uma forma muito sutil, muito bonita, poética, mostrando que comida é isso mesmo, é poesia, é afeto, não é só o ato de comer, né? E ele tá justamente isso, valorizando essa parte afetiva, essa parte poética da comida, né? A parte cultural, da cultura alimentar, aí claro, a cultura alimentar japonesa, né? A tradição alimentar, você não vê ultraprocessado nos desenhos do Hayao Miyazaki, você não vê no filme. Comida de verdade, né, mesmo? É só comida de verdade, o tempo todo, né? E vai trabalhar a comida com muitos aspectos simbólicos, né? Você vai pegar A Viagem de Chihiro, desde o primeiro ato ali, que chegam os pais e começam a comer abusivamente e acabam sofrendo ali as consequências do ato deles, né? De ter comido. Não vamos dar spoiler para quem não viu. Não vamos dar spoiler. Mas e aí tem várias relações, né? Tem as aventuras de Kiki, que é o tempo todo sobre comida e sobre a preservação da cultura alimentar japonesa, e também, de novo, essa sutileza, essa sensibilidade, essa poesia, né? Então traz uma coisa assim, de longe da indústria, muito longe da indústria, né? Você traz a avó cozinhando para presentear a neta, tal, enfim, essas coisas, detalhes muito importantes na obra, né? Muito. Quando você citou, quando a Chihiro, ela entra naquele mundo lá e ela começa a desaparecer, né? Isso. Eu tinha notado isso, e aí ela come aquele alimento daquele lugar, como ela terra, e ela tá ali, né? Exatamente. Então, como isso é tão bonito e tão imprescindível para que a gente pense nisso hoje, porque outro dia a gente estava conversando com a Elaine de Azevedo, né? E ela fala assim que a cultura, ela é maravilhosa, né? Eu tô fazendo
curso com ela, então eu tô apaixonada. Fala assim, que a cultura é o melhor definidor de dieta saudável. Quer dizer, a sua cultura é o que vai te definir, né? O seu lugar. Então, quando ela falou isso, e você me mostrou a Chihiro comendo aquilo lá pra terra, eu falei, gente, é tão simples, é isso, né? Não, e é isso que você falou. E ela come aquilo, né? E é literalmente o que a mantém viva fisicamente, espiritualmente falando, né? Afetivamente falando. Literalmente o que não permite que ela desapareça, né? É literal isso ali, né? No filme. E acho que é muito esse recado, né? De que a preservação da cultura alimentar é aquilo que vai permitir que a gente não desapareça como humanidade. A gente continuar nessa toada, se alimentar como a gente se alimenta, e de continuar permitindo que esse sistema alimentar hegemônico faça o que está fazendo, e a gente não pode, fica até difícil dissociar o momento que a gente está vivendo de pandemia, né? A gente sabe que tem muita relação com esse sistema alimentar. Tá mostrado o caminho para onde a gente vai. A gente tem duas opções, né? Então, assim, acho que o desenho, o filme do Hayao Miyazaki e os filmes, eles mostram isso mesmo, né? Que o caminho é esse, né? É você realmente ter comida de verdade, respeitar as culturas, as tradições alimentares. Então, ali, para mim, foi por isso que eu chamei de um oásis, porque, infelizmente, ele é uma exceção entre as animações. Vejo que nos posts de vocês muita gente debate, tem gente até que às vezes é contra e começa a virar mal. Eu fico acompanhando, eu adoro, fico vendo lá a discussão, acho barato. E fico me perguntando, vocês não sofrem também ataques da indústria? Como é que é isso aí? A gente já sofreu algumas coisas da indústria, assim. Não sei se pode falar sobre isso. Podemos falar, sim. Não, podemos falar. A gente foi notificado tanto pela Coca-Cola como pela Nestlé, judicialmente, né? Não chegaram a nos processar, mas nos notificaram. E teve mais uma empresa, também agora não me lembro, a Braçuco, que é uma empresa que faz as gelatinas da Mônica. Sei. Né? Então, outra ligação do personagem com... Exato. Essa é gravíssima, inclusive, né? Porque o Maurício de Souza libera geral para a indústria, assim, é impressionante. Ele é muito ligado à indústria, né? Ele e a filha dele, a própria, a Mônica. É isso, é a Mônica de Souza. E que podia ser ligado tanto ao outro lado, né? Porque é uma coisa tão brasileira, né? Exato, tão ligada à nossa afetividade, né? Assim. Isso. E os projetos, os produtos que estampam, assim, que são estampados pelos personagens da Turma da Mônica, são, em grande parte, ultraprocessados, né? Suquinhos, aqueles suquinhos de caixinha, macarrão instantâneo, enfim, um monte de coisas bem ruins, né? Mas a gente sofreu a notificação, assim, a gente recebeu, né, a notificação judicial de ambas, com ameaças de que se a gente não tirasse tal coisa do ar, a gente seria processado, etc. E também a gente sofreu aí tentativas de cooptação. Essas foram mais sutis, não foram diretamente da indústria, mas pessoas ligadas à indústria que se aproximaram de nós, querendo propor projetos e tal. Bom, esses ataques só mostram como o trabalho de vocês é um sucesso e que é muito sério, que é muito importante, né? E ainda bem que vocês estão desse lado e não do lado deles, porque precisa ter gente desse lado, né, minha gente? Porque senão como é que a gente vai se defender, né? Todo jornalista devia estar do lado da democracia. Se você está do lado da democracia, você não está do lado dos mais fortes. Isso, inclusive, deveria servir, em grande medida, para tentar equilibrar um pouco, né, as disparidades, né, as desigualdades. Mais ainda, esse trabalho é super importante porque é investigativo, vocês vêm com dados, com informações que não são mentirosas, então acho realmente muito importante. Eu parabenizo vocês. Obrigado. Assim, é isso, né? A gente também sabe que não está sozinho, que tem pessoas aí como vocês, tem movimentos, tem coletivos muito bonitos. Tem, e também fazem trabalhos muito, muito bonitos. Não tem a mídia que deveriam ter, né? Porque eles fazem trabalhos lindíssimos, super importantes, mas o foco deles não é o lucro, né? E não vão botar publicidade em grandes canais de TV ou em grandes sites de notícias, enfim, ou vão patrocinar grandes campanhas nas redes sociais, porque nem tem dinheiro para isso e nem é esse o objetivo. Agora, então, voltando um pouquinho para comida, a gente está chegando aqui no final, eu queria que a gente, o Instagram só dá 1 hora pra gente, queria te perguntar se você cozinha, você sabe cozinhar? Eu adoro cozinhar, não é assim, na verdade, claro que depois do Joiço,
adorei, eu passei a adorar mais ainda, mas eu sempre gostei muito, porque na minha família vem da tradição italiana, né? Então, assim, ou você gostava de cozinhar, não tinha opção. Eu ia te perguntar se você lembra quem te ensinou a comer, justamente. Minha avó, minha mãe também, mas a minha avó materna mais. Minha avó materna, porque minha mãe, né, ficava mais tempo comigo, a gente morava junto, né? E minha mãe também me ensinou muita coisa, minha mãe cozinha extremamente bem e me ensinou muita coisa, mas a minha avó materna passava mais tempo comigo, né? Então, assim, quem me ensinou a ter esse afeto ligado à comida, à cozinha, de não ter essa coisa de, não, a cozinha não é lugar de homem. Eu não tinha em casa, não. Até porque eu vivia só com mulheres, né? Meus pais se divorciaram, eu tinha 6 anos, e eu vivia só com mulheres. Era eu, minha avó, minha mãe e minha irmã, né? Então, assim, eu não tinha essa, de não fazer tarefa doméstica, de não ir pra cozinha, né? E minha avó foi muito importante, minha mãe também foi muito importante, foram as pessoas que me passaram as receitas de família e essas coisas que a gente tenta hoje passar pros filhos também. É isso aí. Poxa, falta 1 minuto e meio, então eu queria primeiro te agradecer muito esse papo, foi uma delícia, mais uma vez te agradecer. E queria te fazer uma última pergunta. Você tem fome do quê? Nesse momento, eu tenho fome de justiça, eu tenho fome de igualdade, eu tenho fome de de diminuição desse ódio, né, que a gente tem visto muito, dessas guerras narrativas que extrapolam, sabe, e que acabam se tornando atos de extrema violência. Eu tenho fome de liberdade de verdade para as pessoas, liberdade de escolha de verdade, não essa liberdade que é dita que as pessoas têm para escolher produtos X. Você tem liberdade para escolher. Não, enquanto não houver igualdade, não há liberdade de fato para todos. Então, acho que minha fome está aí, centrada nessas duas questões, igualdade e liberdade. É isso. Comida e cultura. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Vai gravar.